Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta mais uma vez aqui nos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouquinho mais de informação, conhecimento e entendimento a respeito da sua saúde, né? Então esse programa vem aqui para integrar novamente a medicina junto com a odontologia, fazer com que esse trabalho possa ampliar o seu nível de conhecimento, de entendimento e até para aqueles que nos acompanham, que são médicos, dentistas, para ampliar o entendimento desta visão que é a nossa saúde, né? É muito interessante observarmos como as coisas acontecem e como de repente uma informação nova muda completamente o curso da história da medicina ou da odontologia, né? E de fato, como as coisas hoje, nesse novo tempo, nessa nova era, estão bem mais aceleradas, né? Que a gente integra muito fortemente a medicina e a odontologia, cada pontinho, cada questão é de suma importância, né? E eu, ao longo desses anos todos, venho procurando estudar, iniciei na busca para saber como que a boca interferia nas questões que lá atrás o meu mentor e mestre, Dr. Ernesto Furlan, falava e comentava que era a boca relacionada ao sistema respiratório, o equilíbrio bioquímico digestivo, esquelético postural e emocional. E eu acredito que eu pulei bem de cabeça nessa história ao longo desses anos todos, não dei mole não, fui procurar, fui estudar para entender e mais do que isso, para criar mecanismos, métodos e meios para ajudar as pessoas a terem uma melhoria na qualidade de vida e saúde. Ainda há pouco estava conversando com uma paciente que ela tinha um quadro de bronquite e nessas épocas onde o clima varia, no caso dela era mais o período de inverno, quando tinha essas variações climáticas, ela acabava procurando um pronto atendimento para fazer inalações, né? E tinha lá um remedinho, aquela bombinha que ela usava em casa quando precisava, em uma situação mais de emergência. No entanto, ela tem alguns anos que está em tratamento, tem 2 anos e pouquinho que está fazendo um tratamento de biorreprogramação da arcada dela está sendo remodelada, reestruturada, e desde que ela passou a usar um sistema de aparelho chamado Clear Balance Data, ela não mais teve problemas de bronquite, né? Nem mesmo gripe, resfriado, ela teve quadros que eram mais brandos, mais leves, e aí não precisou mais procurar o pronto atendimento. E eu fico imaginando, né, o quanto a gente tem aqui para contribuir na vida das pessoas, porque no caso, ela nem era uma paciente que tinha problemas de ronco e de apneia, porque o dispositivo que ela usa, que é um Dara, ele é um aparelho que foi criado originalmente para tratar de pacientes que sofriam com questões respiratórias ligadas ao período do sono, que é o ronco e as paradas respiratórias, que são as apneias. Talvez muitos de vocês aí ou sofrem com esse tipo de problema ou conhecem alguém que tem esse tipo de problema, né? Então tá aqui uma dica, olha, existe um caminho sério, testado, aprovado, experimentado por milhares de pacientes do mundo inteiro, que é a utilização de um Dara, né? No caso desta paciente, ela utiliza um Clear Balance Data. A diferença é que esse sistema chamado de Clear Balance corrige os dentes ao mesmo tempo. E no caso dessa paciente, nós indicamos um Clear Balance Data porque ela tem o queixinho muito curtinho, muito pequenininho, e nós descobrimos uma forma de fazer o queixo adiantar-se um pouquinho para frente, usando o sistema Dara, ou Clear Balance Data. Então, ao mesmo tempo que estávamos fazendo a correção dos dentinhos dela, nós também fizemos um trabalho para ajudar o queixo vir para frente. Às vezes o corpo responde, às vezes não, mas sempre a gente tenta. É isso que é o nosso modo de pensar, né? Sempre buscar uma possibilidade de ajudar o paciente a ter uma melhor qualidade de vida. Então veja, quando nós iniciamos um tratamento, seja ele qual for, nunca
nós fazemos um trabalho que seja focado simplesmente à correção dos dentes, né? Quando você vai fazer o processo de correção dos dentes, nós temos que pensar como realizar aquele processo para trazer benefícios para a saúde do corpo de uma forma ampla, né? E no caso desta paciente, quando nós fizemos o processo de diagnóstico, nós vimos que ela tinha uma arcada estreita, ela havia retirado dentes, no caso dela, coitadinha, ela tirou um canino na parte superior do lado direito, então a arcada fechou bastante naquele ponto. Canino é um dente-chave, mas os colegas do passado não sabiam da importância que o dente tinha, né? Por isso, achavam que se tivesse que escolher tirar um dente ou outro, podia tirar, né? Nós procuramos dizer para vocês que não se deve tirar dentes, né? A retirada dos dentes pode ser muito prejudicial à saúde do paciente, às vezes em curto, médio ou longo prazo. Então, daí essa paciente tinha perdido alguns dentinhos, tinha ali tinha um implante, uma prótesezinha. Nós fizemos um planejamento para reestruturar a arcada dela e, ao mesmo tempo, iniciamos com o sistema de compensação, que é o sistema Clear Balance Data. Então, logo ela começou a usar os aparelhos, antes mesmo de ter terminado o processo de correção, ela já não teve mais as crises de bronquite. Ela diminuiu as idas ao hospital, pelo que ela me disse, não foi mais nenhuma vez depois que usou o aparelho, passou a usar o Clear Balance Data, e os episódios de gripe e de resfriado se abrandaram e ela ficou muito mais saudável. A pergunta toda é: por quê? Como que isso é possível, né? Como que é possível um aparelho que é para corrigir os dentes trazer resultados tão amplos na saúde das pessoas? Na verdade, no meu modo de ver, é para ser sempre desta forma. Sempre nós devemos pensar o paciente como um todo. Hoje também, antes de vir aqui para a rádio, eu atendi uma paciente, ela é de origem argentina, e ela utilizou aparelhos fixos no passado e extraiu 8 dentes, né? Ela extraiu 8 dentes da boquinha, ficou com uma boquinha muito pequenininha. Agora nós estamos finalizando, ela está no aparelho 8 de 10, né? São 10 trocas previstas para o tratamento dela. E ela está no aparelho 8, já está finalizando, então quer dizer que a arcada dela já foi remodelada quase que 80%, que a gente está falando de 8 de 10, então 80% já foi remodelada. Tem mais 2 trocas de aparelhos para finalizar o tratamento dela e pronto. É claro que nós não vamos conseguir repor os dentinhos que foram perdidos. No entanto, esta paciente vai seguir usando um dos nossos sistemas. Ela vai seguir usando, depois que terminar o tratamento dela, um dispositivo chamado POLIS. Por quê? Para manter o equilíbrio respiratório dela, o equilíbrio bioquímico digestivo e o equilíbrio esquelético e postural. Para que você tenha uma ideia, a arcada dela tem uma abertura que do lado esquerdo tem 4 milímetros e do lado direito tem 6 milímetros. Isso aconteceu por causa da movimentação brusca dos dentes durante o processo onde se foram extraídos 8 dentinhos da boca. Então, a questão toda é o porquê. Aqui a gente até conta alguns dos nossos segredos, a gente não quer manter segredos aqui. É óbvio que a gente quer que isso seja conduzido com seriedade quando for lidar e cuidar dos pacientes, né? Mas a gente vai contando alguns dos segredos porque são coisas que são importantes para a saúde de todos, não é? Então veja, calcula se a gente pudesse ajudar você a respirar 20% a mais do que você respira hoje. Nós podemos. Calcula se nós pudéssemos entregar para você uma situação onde o seu organismo fica esqueleticamente mais equilibrado. Nós podemos fazer isso. E assim é para a digestão, assim é para o processo do emocional como um todo, né? Então vamos explicar um pouquinho, que peguei 2 casos aqui para a gente contar e explicar um pouco mais do porquê. Por que aquela paciente que tinha episódios de bronquite, olha só que legal, tinha, né? Tão legal poder falar isso no passado. Tinha os episódios de bronquite,
e hoje não tem mais bronquite ou asma. O que aconteceu com ela? Então veja, o processo acontece da seguinte forma. Falando em termos da bronquite, mas os problemas se cruzam, né? A grande causa dos problemas como um todo são falhas de crescimento e desenvolvimento dos arcos dentários. A boquinha não cresce o quanto ela deveria crescer. Esse é o principal problema. Aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui, ó. Para quem quiser já agendar, aproveitar, né? Agendar a consulta de diagnóstico, talvez você não tenha ainda os nossos contatos. Vou passar agora para que você já possa agendar sua consulta de diagnóstico para você, para seus filhos, crianças. É muito bacana, é fantástico a resposta que a gente consegue em termos de saúde nas crianças, tá? Então vamos lá. Anote aí o nosso WhatsApp, é o 94774 4220. Vou repetir, ó. 94774 4220 é o número do WhatsApp. E lembra que se você estiver fora da cidade de São Paulo, você deve digitar o número 11. Se estiver fora do Brasil, 5511, tá? E aí você consegue falar conosco aqui pelo WhatsApp. Tem também os telefones fixos. Você que prefere telefone fixo, vai aqui, ó. É o 3287-0433 ou 3287-7010, tá? Quer que repita? Vamos lá, com certeza. 3287-0433 ou 3287-7010. Mesma regra. Nós estamos aqui pertinho da Rádio Vibe Mundial, na Rua Itapeva, mas se você estiver numa outra cidade ou coisa parecida, deve digitar o prefixo 11 para acessar aqui os números da cidade de São Paulo, tá? Da capital de São Paulo, tá bom? Então entre em contato ou salva aí para você ouvir o programa com calma e depois agenda a sua consulta de diagnóstico para investir e cuidar na sua saúde ou na saúde das pessoas que você ama, seus entes queridos, ainda que seja um amigo, né? Muito bem, então vamos lá. Então como é que é possível uma paciente que passou a vida visitando hospitais, fazendo inalação, usando bombinha, fazendo tratamento, e era a mesma coisa todo ano. Com o passar do tempo até vai piorando, né? Vai ficando um pouco mais forte, alguns até têm pequenas melhoras, dependendo do tratamento que faz, pode até se curar. Nós não gostamos do termo cura, né? Porque nós não vemos problemas de saúde, nós vemos disfunções. E aí essa paciente, como pode ela, que vinha nessa dependência, ficar independente? É isso que nós buscamos. Então veja, quando a arcada dentária, quando a sua boca, ela por alguma razão não atingiu o potencial de crescimento ideal dela, por exemplo, não cresceu para frente o que deveria, não cresceu para os lados o que deveria, não cresceu em altura o que deveria. Então veja, em termos respiratórios, o problema acontece associado à sua língua. Com estas falhas de crescimento, sua língua não cabe dentro do espaço de arcada, ela fica pequena. Se você quiser, pode mandar um WhatsApp para a gente e nós vamos mandar para você um link de um vídeo que está no YouTube explicando só sobre as alterações de língua. Quais são as mais comuns, né? Mas você pode ir diante do espelho, por exemplo, se você puder, dá uma olhada na sua língua e você vai perceber se ela tem marcas nas laterais, se ela tem um cortezinho no meio como se fosse uma dobra, ou se ela tem múltiplas dobras e marquinhas em toda a superfície dela. Esses são os indícios, é o que nós acreditamos hoje ser como uma demonstração do organismo de que a língua está se espremendo dentro do espaço de arcada a fim de liberar a passagem do ar da melhor maneira possível. No entanto, o corpo, mesmo que faça tudo o que ele pode não conseguir suprir a necessidade que o seu pulmão precisa, né? Então, você cria um processo onde o ar chega no pulmão frio, não é aquecido, filtrado, umidificado, e ele agride a superfície, que vai aumentar em si a produção de muco, vai se inflamar e às vezes até infectar. Diante disso, o corpo
tem que manifestar sinais e sintomas que são, na verdade, processos onde ele tenta se curar no nosso entendimento. Mas o fato é que, quando o corpo manifesta uma crise de asma, de bronquite, uma gripe, um resfriado, ele está, na verdade, dizendo para você que ele não está conseguindo gerenciar o problema. E onde está o problema na maioria das vezes? Claro que podem ter outras causas, né? Aí o seu médico vai conseguir identificar. Mas, se a causa for na boca, por exemplo, talvez o médico não consiga identificar, a não ser que ele seja aqui um dos privilegiados e ouvintes da Rádio Vibe Mundial, que aí fica sabendo de muita coisa, né? Então, diante disso, quando se identifica, o médico identificou, bom, não sabe, então usa o remédio para controlar o sintoma. Mas nós não queremos ficar a vida inteira controlando o sintoma. Nós tratamos o sintoma porque é desconfortável ficar com falta de ar. É desconfortável ficar gripado ou resfriado com frequência. No entanto, quando você vai e redimensiona a arcada, aí você dá mais espaço para a língua, né? Não só o fato de redimensionar e movimentar os dentes no intuito de dar mais espaço para a língua, mas principalmente o fato de compensar. Por exemplo, um Clear Balance Dara amplia muito a capacidade respiratória. Os experimentos mostraram que um Clear Balance pode até triplicar a eficiência respiratória de um paciente. Isso eu estou falando em números. Imagina que um paciente ele está ali com 30, numérico, milímetros quadrados, né? 30 milímetros quadrados de passagem do ar, e ele sobe para 90, 100, que é o normal. Então, quando ele vai para isso, então ele ampliou muito, triplicou a capacidade respiratória dele, né? E isso a gente faz com Clear Balance Dara. São sistemas de compensação. Então, por mais que eu esteja aqui revelando alguns dos nossos segredos, eu não posso contar para você, não é que eu não posso, o Dara eu não tenho como explicar para vocês em áudio, em vídeo tampouco, mas é só na prática que eu consigo demonstrar para vocês como que ele funciona na sua saúde como um todo, né? Claro que eu posso dar uma explicação dentro da clínica, baseando no seu caso, mas isso é no dia a dia, são as mudanças, os ajustes, os processos que a gente faz que vão de fato levar à situação de equilíbrio e necessidade do paciente, que foi o que aconteceu com esta nossa paciente, cliente, que ela começou a usar o aparelho, a partir de que começou a usar, passou a respirar melhor, e aí ao respirar melhor, as crises dela desapareceram, tanto de bronquite, asma, gripes e resfriados. Então é assim que a coisa acontece, né? Então é algo que nós estamos estudando, aprendendo, aprimorando, eu pessoalmente há cerca de 30 anos, um pouco mais de 30 anos, e os meus antecessores começaram lá nos anos 60, final dos anos 60 e início dos anos 70. Então, ou seja, o que nós sabemos hoje é o resultado de um longo período de experiência. Se nós formos somar a minha experiência pessoal com a experiência do Dr. Ernest Furlan, são quase 80 anos de experiência odontológica disponibilizada para cuidar da saúde de vocês, tá? Então, por essa razão, assim, se você se identificou com isso que a gente está explicando aqui, se você é do tipo que não quer ficar só à base do remédio, porque o remédio, ele tem uma coisa muito boa, ele trata seu sintoma, né? Sem o remédio, puxa, você passa apertado. Agora, você não quer ficar só à base do remédio, você entende que tem um caminho para investir na sua saúde e você quer chegar ao ponto de se livrar do seu remédio, né? Então, é isso que a biorreprogramação bucal tem para te oferecer. Porque nós vamos procurar entender o que está errado na sua estrutura de base, que é a sua boca, né? E vamos trabalhar para devolver esse equilíbrio que você perdeu em algum momento, tá? Esse é o nosso intuito. O mesmo com essa outra paciente, que infelizmente, coitada, extraiu 8 dentes. Então, ela já está compensada
e felizmente não apresenta nenhum sintoma de saúde ainda. Mas é possível que ela venha apresentar, porque, claro, ela já faz uma série de outros cuidados para investir na saúde dela, porque é dentro da área de filosofia. Então, ela tem uma alimentação mais saudável possível, faz atividade física, ela tem toda uma vida, não fuma, não exagera em bebidas. Então, ela faz toda uma estratégia para manter o corpo dela saudável. Ela não tem sobrepeso, ela é bem magrinha, então ela tem uma condição de vida que favorece a ela manter a condição de saúde. No entanto, nós sabemos que ela tem um desequilíbrio esquelético importante, principalmente na articulação da boca, que se ela não estivesse usando um pólis, que é o caso dela, ela já poderia ter distúrbios na articulação, dores, estalidos, travamentos na hora de fazer abertura ou mastigação, bocejo, né? Poderia já ter dores nas costas, dores no pé, dor no joelho, em virtude desse desequilíbrio que ela apresenta na estrutura da arcada. E uma outra coisa importante é que quando você reprograma o posicionamento dos dentes, você também traz equilíbrio para o emocional. A pessoa fica mais centrada, ela toma decisões com maior racionalidade, porque ela sente esse equilíbrio na vida dela. Essa é a nossa busca, esse é o nosso projeto. Eu, Dr. Rogério Pavan, estou aqui para apresentar para vocês a odontologia da nova era, a biorreprogramação bucal, como uma possibilidade de tratamento na sua vida para fazer com que você possa deixar de lado muito dos remédios que foram úteis para você, vamos ser gratos a eles, mas que você está no próximo estágio agora da sua vida e você quer investir mais na sua saúde e não simplesmente na manutenção dos seus sinais e sintomas, né? Então, se você quer fazer isso, anote aí os nossos telefones, caso você ainda não pegou, para que você possa agendar a sua consulta de diagnóstico. Eu quero ter o prazer de te ajudar a resolver esse seu problema, tá? Então, vamos lá. O WhatsApp é o 94774-4220. Repetindo, 94774-4220. Ou os telefones fixos, né? Que é o 3287-0433 e também o 3287-7010, ok? Então, com esses números, você entra em contato conosco e pode ligar e falar assim, olha, estava ouvindo o Dr. Rogério Pavan aqui na Rádio Vibe Mundial e eu quero agendar minha consulta de diagnóstico. E o bacana é que se você ligar falando que tem problema respiratório, asma, bronquite ou até dor no pé, você vai ver que elas vão te atender e falar assim, tudo bem, para quando que o senhor quer agendar? Ou a senhora quer agendar? Porque essa é a rotina lá no Odontobalance. 95% das pessoas que me procuram vão lá para cuidar de problemas de saúde. 5% vão lá porque querem corrigir os dentes, quer fazer lente de contato, quer fazer isso, quer fazer aquilo. É assim que funciona, tá? Então eu quero ter o prazer de ajudar você a ficar mais saudável e, é claro, mais bonito ou mais bonita também. Faz parte do jogo, tá bom? Muitíssimo obrigado pela sua audiência, por estar aqui conosco, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês pelos microfones da Vibe Mundial. Depois esses programas vão para o YouTube, você pode reassistir, ver, compartilhar, indicar, né? Estarão lá à disposição de vocês, tá bom? Grande abraço a todos e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!